Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção estarmos mais uma vez aqui reunidos para estudar mais sobre a palavra do Senhor, né? Para estudar hoje sobre, continuar, né? O Sermão da Montanha, né? Que bênção que tem sido para as nossas vidas, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então nós terminamos ali o capítulo 5 do Sermão da Montanha, e nós vimos em Mateus 5, coisas assim que contradizem, né? Algumas contradições que o mundo não consegue entender. Dar enquanto outros tomam, ajudar enquanto outros abusam, né? Abusam das pessoas, abusam da inocência das pessoas às vezes, né? Falar a verdade enquanto outros mentem, enquanto outros juram falsamente. E nós temos também amar enquanto outros odeiam. Então nós temos que o cristianismo, né, o ser um cristão, ter um caráter aprovado por Deus, significa ir na contramão do mundo, né, como o que o mundo considera correto. O evangelho é diferente, né? É você ir na contramão do mundo, né? Não ame o mundo e nem o que mundo há. É isso que Jesus ensina, né? É isso que o apóstolo João escreve na sua primeira epístola, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, e hoje nós iremos entender mais aí sobre ensinamentos maravilhosos aí de Nosso Senhor para a nossa vida, né? Vamos falar sobre a justiça, né? As multidões que vinham ouvir Jesus, os seus ensinamentos, né? Os ensinamentos do Senhor, eles haviam aprendido o sistema de justiça divulgado pelos fariseus, né? Jesus começou a falar sobre o sistema divulgado pelos fariseus, tanto que ele falou no versículo 20 do capítulo 5, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus deu alguns exemplos de como a nossa justiça precisa exceder a justiça dos fariseus. Então ao longo de todo o capítulo 5, nós vimos Jesus mostrando que aquilo que os fariseus interpretavam como justiça não era justiça coisa nenhuma, né? Porque se contentavam em prestar obediência externa à lei, sem a obediência do coração, né? Que era isso que Jesus queria, a interpretação voltada para o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como Jesus nos amou, como a si mesmo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então o versículo 1 do capítulo 6, né? Se você tiver uma Bíblia, acompanhe, ele vai falar mais um slide aí sobre contramão do mundo, né? Nós temos aí, por exemplo, as pessoas vindo aí, né? Com fraudes, com pleitos, né? Com sexo, com coisas erradas, com dinheiro aí, e um cristão andando na contramão do mundo. Então o versículo 1 do capítulo 6 vai falar o seguinte, ó. Após dar os exemplos, né, como devemos manifestar essa justiça. Então, como devemos manifestar, né, após dar exemplos de como a nossa justiça tinha que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, Jesus vai mostrar como nós devemos manifestar essa justiça para as outras pessoas com as nossas ações. Então, se era errada a interpretação que os fariseus davam à lei, a prática também era. Se eles interpretavam errado, eles praticavam de forma errada. Então Jesus passa a ensinar como devemos manifestar essa justiça para as outras pessoas. Como devemos manifestar. Então capítulo 6 do livro de Mateus, né, um estudo do Sermão da Montanha, a gente vai verificar que o nosso Senhor ele teve de repudiar a prática, o ensino errado dos fariseus de dar esmolas, né? Nós iremos ver sobre dar esmolas, iremos ver sobre a oração, sobre o ato de jejuar, atitudes para com as riquezas. Nós iremos ver isso também no capítulo 6. Finalzinho do capítulo 6, iremos ver atitudes para com as riquezas. Então, nos três primeiros itens, né, exemplos, né, por assim dizer, Jesus ele vai falar sobre oração, jejum e esmolas. Jesus vai nos ensinar que esses três exemplos, né, por assim dizer, Jesus vai nos ensinar que não devem ser aproveitados para demonstrações públicas, né, para se mostrar para os outros. Pois a humildade, não o orgulho, é a base da comunhão com Deus. Então, três importantes práticas cristãs, exemplos não, mas práticas cristãs. É tão interessante essas três práticas, né, que o Senhor menciona aqui, o que o Senhor ensina, como devemos proceder, que com elas nós honramos e servimos a Deus. Por exemplo, com as esmolas, que será o primeiro aqui do nosso estudo, com as esmolas a gente honra e serve a Deus com os nossos bens.
Com a oração a gente honra e serve a Deus com a nossa alma, com o nosso espírito. A gente conversa com o Senhor, dá a Ele toda a honra, toda a glória. Iremos estudar também a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Uma oração que serviu de base aí para orarmos, né? E Jesus também fala sobre o jejum. O jejum a gente honra e serve a Deus com o nosso corpo. Então a esmola a gente honra e serve a Deus com os nossos bens. A oração a gente honra e serve a Deus com a nossa alma, com o nosso espírito. E o jejum a gente honra e serve a Deus com os nossos corpos, né? Tem versículos que falam sobre isso, né? A gente tem que estar com o Senhor de corpo, alma e espírito. Então essas práticas cristãs fazem isso. Então, no ensino sobre as riquezas, né, que vai ser o último, Jesus vai ensinar onde devemos acumular riquezas. Ele fala que não na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões minam e roubam, mas no céu, onde nem a traça, nem os ladrões, nem a ferrugem corrói, e nem os ladrões conseguem roubar, né? Não conseguem escavar nem roubar. Então, falando, por exemplo, sobre o jejum, né, só dando aqui umas pequenas pinceladas aí, cenas dos próximos capítulos, né? Então, quando fala sobre o jejum, por exemplo, Jesus venceu a batalha contra Satanás com jejum. Mateus 4:2 fala que ele estava em jejum ali 40 dias, 40 noites. Inclusive, ele recomendou aos seus discípulos que jejuassem na sua ausência. Por exemplo, Mateus 9:5, não trouxe aqui o versículo, mas Mateus 9:5 ele fala o seguinte, ó: acaso podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e esses dias eles hão de jejuar. E quando chegaram junto da multidão, outro versículo aqui para a meditação da gente, Mateus 27:14, quando chegaram ali, Jesus voltou ali da transfiguração do monte. Eles chegaram ali, foi apresentado um menino ali, e o pai dele exclamou ali, ó, eu trouxe aqui para os teus discípulos, e eles não puderam repreender o demônio. E Jesus dá uma ordem ali, e o menino é libertado. Aí os discípulos chegam para Jesus, por que a gente não conseguiu aí expulsar esse demônio? E Jesus fala, esta casta não se expele senão por meio da oração e do jejum. Glória a Deus. Então o jejum é importante, né? Oração é importante. Dar esmola é importante também. 3 práticas cristãs que devemos fazer constantemente. E a oração também é importante, né? Oração também, iremos falar sobre a oração. Jesus constantemente orava, né? Passava a noite em oração, até ensinou os seus discípulos a orar. Então estavam todos em um certo lugar e os discípulos diziam, mestre, ensina-nos a orar como os discípulos de João sabem. João ensinou a eles, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensina ali na oração do Pai Nosso, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, versículo 1, nós temos aqui, eu vou ler para vocês aqui o versículo, né? Ele está no próximo slide aqui, ó, só para a gente entender. Ó. Guardai-vos de exercer, de fazer a vossa justiça diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então, guardai-vos de exercer a vossa esmola diante dos homens. Então essa palavra aqui usada para esmola, né, no grego aqui, é uma palavra bem grande aqui no grego, mas ela pode ser traduzida como diversas palavras. Eu trouxe aqui algumas palavras. Ó. Na ARA, na Almeida Revista Atualizada, traz a palavra justiça. Na ARC esmola, na King James esmola também. Na King James traz também, na King James mais atualizada, traz caridade, traz obras de justiça. Na NVI traz obras de justiça também. E na Lutero, na Bíblia de Lutero, traz a esmola também. Essa NEU, né, que é uma Bíblia, é como se fosse a NVI alemã, ela traz religiosidade. Eu gostei dessa tradução também, trouxe aí destacado em negrito aí. Então, mas todas essas palavras, elas querem dizer a mesma coisa. Todas essas palavras se encaixam sem perda de significado, sem perda de sentido. Quando, pois, deres esmolas, né, guardem, o versículo anterior, guardem-vos de exercer a vossa justiça, né, as vossas esmolas, as vossas obras de caridade, a vossa religiosidade,
diante dos homens com o fim de serem vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então todas essas palavras elas se encaixam sem perda de sentido. No capítulo 6, do versículo 1. Então Jesus vai ensinar, né, não somente a esmola, mas o jejum e a oração, nenhum deles deve ser feito para ser visto ou com a motivação errada. O galardão celestial será perdido se assim o fizermos. É isso que o Senhor fala aqui na sua palavra. O galardão celestial ele pode ser perdido se a gente não observar a motivação da realização dessas práticas cristãs. Glória a Deus, glória a Jesus. Então Jesus, ele vai falar, versículo 2 do capítulo 6, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão, já receberam a sua recompensa. Então, Jesus já começa dizendo assim, quando, pois, deres esmolas, né? Jesus não estava falando de um ato isolado. Se um dia vocês derem esmolas, mas quando derem esmolas? Mostrando um ato contínuo, né? Constante. O ato de dar esmolas, ele deve ser feito com amor, né? E não para se mostrar para as pessoas, mas quando você der esmolas. Ou seja, um ato contínuo, um ato constante, né? Sempre que você tiver a oportunidade, ajude alguém. A palavra do Senhor fala que sempre teremos as pessoas que precisam no meio de nós, né? Jesus fala sobre isso já naquela época. Aos pobres sempre tereis convosco, mas comigo vocês não vão me ter. Por muito tempo ainda já estava próximo da sua morte, da sua ressurreição. Então, o amor é a prova da justiça, né? É isso que Jesus está querendo dizer, que a gente deve dar com amor, né? A gente deve dar a esmola com amor, né? Não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Tem que ser feito com amor. 1 Timóteo 1,5, o intuito da presente admoestação visa o amor, né? Paulo escreveu uma carta, Timóteo, estou escrevendo para ti aqui porque visa o amor. Procede de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia. 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então você não pode amar de palavra, de língua, né? Eu amo a todos aqui, mas cadê suas obras de justiça? Cadê seus frutos? Pelos frutos não hão de conhecê-lo. Então o amor ele tem que ter esse cuidado, ser cuidadoso, interesse, né, pelas necessidades do outro. O amor que satisfaz o coração de Deus não é uma reação emocional, por exemplo, atrativa, né, por alguém atraente, mas uma reação à necessidade de outra pessoa. Então, João ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre isso. Aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então o amor que Deus quer de nós não é aquele amor eros, né, de atração, mas o amor ágape, né, o amor de Deus. Que temos 3 tipos de amor, 4, né? Alguns dizem que tem 4. Tem o amor eros, né, que é o amor entre homem e mulher, né, do casal. Tem o amor filos, né, que é o amor entre irmãos, né, entre pai e filho. E temos o amor ágape, né, o amor de Deus. Então é esse o amor que Deus quer. Deus é amor, né? A natureza de Deus é amor. E ela nos compele, né, a dar, né, a demonstrar esse amor. Demonstrar esse amor é a prova que nós estamos de acordo com a palavra do Senhor. Determina se alguém está realmente amando a Deus, né? Como posso dizer a meu irmão que o amo, como posso dizer a Deus que amo se não amo o meu irmão que está aqui do meu lado? Então o amor é a resposta, né? Tanto para a questão das esmolas, para a questão da oração também. Se não orarmos com amor, estaremos apenas jogando palavras ao vento. Glória a Deus, glória a Jesus. No Antigo Testamento, Deus havia ordenado que os filhos de Israel ajudassem os necessitados, né? Já tinha essa ordenança lá no Antigo Testamento. Nós temos aqui, Deuteronômio 15, né? Está um pouco pequeno o texto aí, mas eu vou ler para vocês. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá,
Não endureças o seu coração, nem fecharás as portas ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta. Quanto baste para a sua necessidade, ó, suprir mesmo a necessidade do irmão. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração. Nem digas, ó, essa parte aqui é bem interessante, ó, vamos entender essa parte que Deuteronômio fala, ó. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração. Olha como era o pensamento deles, ó, que Deus já estava se antecipando. Ó. Está próximo o 7º ano, o ano da remissão. Né? Israel ele tinha uma ordem do Senhor que eles deviam trabalhar 6 anos e no 7º eles tinham que remir, né? Devolver, deixar a terra descansar, devolver, perdoar as dívidas, ajudar o próximo, né? Devolver as terras que foram emprestadas, que foram vendidas. Eu não sei se as terras se incluem só no ano do jubileu, mas o 7º ano era um ano abençoado, tinha que haver um perdão ali, uma remissão. Então a pessoa podia pensar assim, não, o irmão ali está necessitado, mas o 7º ano está chegando aí, ele espera mais uns 6 meses aí, até chegar esse 7º ano aí, e ajudam ele aí, devolve o dinheiro, dão dinheiro para ele aí. Mas não é isso, ó. Deus fala bem claro aqui, ó, guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão, e não lhe des nada. Então Deus continua, livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração. Por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. Então o Senhor diz que se você ajudar o seu irmão sem pensamento vil, sem pensamento maligno, sem malícia no pensamento, mas de coração grato, ele vai abrir, vai abençoar, né? Então a lei bem específica do Senhor, se você vê um irmão com necessidade e não ajudar, era pecado diante do Senhor. E quando dá, não desce com o coração resmungando, né, com malícia. Não, tá chegando o ano aí da remissão, o irmão espera aí, o irmão está necessitado, mas o irmão espera. Não é assim que o Senhor fala, não. Tem que ser de boa vontade, com alegria, né? Deus abençoará sim a pessoa que está doando, o doador. Então, como é que os fariseus pensavam, né? Como é que os fariseus tiravam a interpretação da lei? Os fariseus haviam concluído que se alguém desse esmola e não o fizesse para que todos vissem, né, perderia o benefício, esse benefício de dar. O Senhor não abençoaria. Então, para os fariseus tinha que haver um auditório, né, para que se pudesse, para que eles, como se os homens tinham que ver e Deus tivesse que ver também. Eles ensinavam que vocês poderiam perder os benefícios se não houvesse espectadores. Então, uma prática distorcida na atitude de dar esmolas. Né? E Jesus teve que corrigir essa má interpretação que eles estavam dando. O capítulo 15 de Deuteronômio que nós lemos aqui, né, ele deixa bem claro que quando você der esmola movido por um coração de amor, um coração de obediência, é daí que Deus se agrada, Deus ia abençoar a pessoa que fizesse assim. O Senhor disse que o modo de perder a bênção é dar em benefício pessoal. Nós lemos no versículo 1. Com o fim de ser... de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai. Então o modo de você perder a bênção, né? Você ajudou ali o próximo, né? Ajudou ali da forma que você pôde, mas no fundo ali você tinha um pensamento de ser visto, né? De ser louvado pelos homens, né? Ah, eu vou dar esmola aqui também, tem esse pensamento também. Ah, eu vou dar esmola porque Deus vai me abençoar, né? Como a teologia da prosperidade prega, né? Você dá tanto para receber mais ainda, né? Outro tanto, dê o dobro que você recebe o dobro de Deus. Mas não é isso que o Senhor ensina na sua palavra, né? Então, quando a esmola é feita para se obter o respeito e a admiração dos homens, querendo impressionar os homens por sua beneficência, né? Perde-se a bênção divina. Toda a base aí da bênção divina se perde, né? A fotinha aí, o cara batendo, ajudando, mas não deixa de postar ali nas redes sociais para se mostrar uma pessoa bondosa, piedosa, né? Então a motivação dos fariseus aqui, do ensino dos fariseus, estava totalmente errada. Se eles interpretavam errado, eles aplicavam errado, né?
Então eles praticavam as boas ações não por compaixão, mas para obterem glória e prestígio diante dos homens, né? Enganando a si mesmo, né? Enganando a si mesmo e indo de encontro à palavra do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Jesus ele adverte, ó, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Então tocar trombeta, você tocar trombeta é você mostrar para todo mundo, né? Tem uma imagem que eu achei interessante, você tocando trombeta aí, mostrando que você está ajudando, né? É você gloriar-se naquilo que você fez, atraindo atenção sobre você. Não se deve fazer estardalhar, soltar fogos ou tocar trombeta, como Jesus ensinou, como fazem os hipócritas, né? Máscaras. A hipocrisia, ela surge quando a gente quer mostrar aos outros algo que não somos, né? A palavra hipocrisia, hipócrita, ela vem do grego, hipócrita, né? Tudo vem do grego aqui, glória a Deus. E essa palavra hipócrita, a origem dela está no teatro, né? Os atores, né? Os artistas de teatro, significa aquele que interpreta, significa ator, né? A palavra hipócritas, né? No grego significa aquele que interpreta, um ator, um artista de teatro, pode também significar um dissimulador, um impostor. Então naquela época, eu botei aqui a foto aqui das máscaras, porque os atores eles usavam máscaras. O intuito era parecer alguém que eles não eram. Daí a palavra hipócrita. Um ator não é quem ele aparenta ser. Os lábios são de uma pessoa, mas o coração é de outra. Então a palavra tem esse sentido, aí veio esse sentido aí de enganador, né, de fraude, impostor, lobo em pele de cordeiro. Então, hipócritas, né, usavam máscaras, né, eles dissimulavam ali, né. Até hoje em dia você tem que ficar com o pé atrás em relação a filmes, né, em relação a alguns espetáculos aí, porque as pessoas aí tem uma espécie de mentira também, né, porque a pessoa está agindo ali, está fazendo o papel de uma pessoa que ela não é, né. Não deixa de ser uma espécie de mentira, um tipo de mentira. E eles faziam isso nas sinagogas, né? Eles faziam isso para todos verem, né? Para todos verem ali, vou colocar aqui o versículo anterior aqui. Então eles faziam isso para todos verem, nas sinagogas, nas ruas. Então nas sinagogas é dentro da igreja dos judeus. Então dentro da igreja tinham pessoas hipócritas. É interessante que esses mesmos problemas denunciados há 2000 anos atrás por Jesus ainda existem hoje em dia. Hoje em dia as nossas igrejas também têm pessoas hipócritas também, né, que querem aparecer, que tocam trombeta diante de si quando ajudam o próximo. Então nosso Senhor disse que se dermos esmola para chamar a atenção sobre nós, já recebemos a recompensa aqui na terra, que é a glorificação dos homens. Já receberam o seu galardão, vocês já receberam aqui. Então se você deu esmola para ser visto, a recompensa já foi recebida aqui, os homens já lhe glorificaram. Inclusive a palavra usada aqui para recompensa, né? Jesus usa a palavra aqui para recompensa, significa ter inteiro ou completamente recebido, né? Então a palavra que é usada por Jesus, vocês já receberam tudo aí que lhe devia dos homens, né? Então quem almeja louvor dos homens, ser visto pelos homens, vai receber tudo dos homens, na forma terrena. A recompensa ou galardão, né? Tem traduções que trazem recompensa, tem traduções que trazem galardão. Então essa recompensa que Jesus fala, que os hipócritas irão receber, é um galardão de homens. Um galardão para o presente, né? Um galardão aqui para essa vida, né? Para essa vida aqui, essa vida, né? Em verdade vos digo que já receberam o vosso galardão. Não haverá nenhum galardão aguardando para você lá no céu. Você já recebeu aqui nessa vida. Já recebeu aqui dos homens, né? Então, como é interessante, né, o que Jesus está tentando nos ensinar, né? A justiça, a verdadeira justiça, ela tem que visar a recompensa de Deus. O verdadeiro ato de dar esmolas você tem que visar a recompensa apenas de Deus. Essa recompensa divina, né, ela não será nossa se nós recebemos a recompensa dos homens.
Os fariseus, eles como eles não viam, né, porque é aquela história de Jesus, né, que ele fala para aquele homem aleijado, ele fala assim, ó, perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus, como é que a gente vai provar se o que ele disse está correto aí? Aí Jesus fala, ó, para provar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse homem, levanta, toma a tua cama e anda. E vai para a tua casa. Então é a mesma história, os fariseus, eles não conseguiam tanger, pegar ali, ver algo visível ali de imediato, quando eles davam a esmola em segredo. Aí eles queriam dar as esmolas para todos os mundos verem, para se certificar que foram vistos, né? Que realmente tem testemunhas ali que viram ele dando a esmola ali. Faziam de modo que todos os homens vissem sua generosidade, mas não é assim que Deus quer. E muitas vezes os homens dão, né, não como demonstração de amor a Deus, mas não como prova de obediência a Deus, mas para publicidade. J. Dwight Pentecost, ele escreve assim, ó, vou ler para vocês aqui, ó. As pessoas fazem doações por causa da publicidade e recebem a recompensa de publicidade. Querem publicidade e a conseguem. Porém, Deus não conta essas doações como prova de justiça, nem como manifestação de amor. O amor associado com o toque de trombeta é o amor de si mesmo. Quando alguém dá esmolas, como fazem os fariseus para receber a glória dos homens, está tratando os homens como seus justificadores. Dando para ser admirado dos homens, operam na suposição básica de que seu pecado é contra o homem, colocam-se, portanto, sob o juízo dos homens. E mediante suas dádivas, né, suas esmolas, esperam que os homens desculpem seus pecados. Deixam de reconhecer que o pecado é pecado contra o caráter santo de Deus. Fecha aspas aqui. Então ele fala que os homens procuram publicidade e recebem publicidade. Como se os homens fossem os justificadores. Se aquele que a pessoa não vê ali, eu vou estar mal ali aos olhos das pessoas. Não, você tem que estar mal aos olhos de Deus. É a Ele que você tem que prestar contas. Glória a Deus, glória a Jesus. No versículo 3, ele vai falar o seguinte, ó, mas tu, no versículo 3, ó, como a gente deve fazer, né? Jesus vai dizer aqui, ó, como a gente deve fazer, ó. Tu, porém, ao dar esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, como a gente deve fazer, já começou no versículo 2, né, que é a continuação de como a gente deve fazer, segundo o nosso mestre Jesus. Então, o favor dos homens pode ser comprado com dádivas materiais, mas o favor de Deus não. O Senhor disse que quando a gente dá esmola, né, não deviam fazer soar trombeta, como a gente viu, para recebermos honra e glória. Pelo contrário, ao darem esmolas, ó, tem que ser em segredo. Nem as mãos que estão próximas umas das outras aqui devem saber o que cada uma deu aqui. Deve ser feito em secreto. Não é uma questão entre homens, é uma questão entre o homem e Deus. Não é para ser visto pelos homens, é para ser visto por Deus. Não deixando a sua mão esquerda saber o que a direita fez. A pessoa está conduzindo os seus negócios entre si e Deus apenas. Então é entre o Senhor que é fonte de bênçãos, né? É Ele que a gente tem que procurar agradar. É dele que a gente tem que ter a aprovação, não dos outros homens. Então, se alguém dá esmolas para receber a glória, impressionar os outros com sua generosidade, não está manifestando a justiça de Deus, a justiça do Senhor. Quando a pessoa dá por amor, por obediência à palavra do Senhor, quando faz para atender às necessidades, aí sim, ele está exercendo a justiça de Deus. A essa pessoa o Senhor vai dizer, ó, e eu, Pai que vem em secreto, te recompensará. Algumas traduções trazem aqui, ó, te recompensará publicamente. Tem outras traduções que falam apenas te recompensará. E essa palavra publicamente, né, o Senhor vai ser naquele glorioso dia, né? O Senhor vai dizer, servo bom e fiel. É aí que o Senhor vai nos recompensar publicamente. Então os homens, eles se promovem, né? E Deus
Deus é um dos instrumentos mais usados, essa é a verdade, né? Muitos políticos, por exemplo, a gente viu isso, não está com muito tempo aí, os políticos, pouco antes das eleições, se tornam ali assíduos na igreja, né? Usam Deus para os seus próprios fins, né? São filmados entrando na igreja, entrando no culto, na missa, em toda sorte aí de evento religioso, para serem filmados, usando Deus, né? Isso é usando Deus. Tentação também para os negociantes. Alguns acham que podem promover seus interesses comerciais filiando-se à igreja, né? Esperam colher benefícios materiais, né? Mas é uma forma de usar Deus, né? Por exemplo, aqui não, mas nos Estados Unidos Deus é usado até na declaração de imposto de renda, para deduzir ali o imposto. Então não devemos usar Deus para benefício próprio, para nos promover, para atrair a glória para nós mesmos. Jesus disse que está errado. Quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai que vem em segredo te recompensará. Glória a Deus. Dar esmolas é um grande dever, né? Devemos fazer sempre que possível. Claro que o simples fato de dar esmolas não nos levará ao céu, pois a salvação não é pelas obras, né, para que ninguém se glorie, né? Trouxe um versículo aqui, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque um pode se gloriar em, eu sou melhor, que eu ajudo todo mundo aqui, o outro ali não ajuda. Então um pode se gloriar diante do outro. Não é assim, não é pelas obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós não somos salvos pelas obras, somos criados em Cristo, ou seja, nascidos de novo, novas criaturas para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Versículo bonito, né? Uma poesia aqui lindíssima. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Que bênção, né? Então, se você achar um espírita aí, ele disser que é pelas obras, você mostra esse versículo aqui para ele. Não é pelas obras, é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Claro que ninguém vai para o céu, né, pelo simples fato de dar esmolas, né? Mas dar esmolas é você mostrar ali que você está cumprindo os mandamentos, tem amor no seu coração. Então, só para a gente deixar claro, o perigo, ele não está em nossas obras serem vistas literalmente, né? Eu vou dar aqui escondido aqui o dinheiro aqui com uma pessoa necessitada aqui que ninguém pode ver. Não é assim. Até porque no capítulo anterior, no versículo 16, Jesus falou sobre isso. Ó. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. O perigo é a motivação errada. Tem que ficar bem claro isso. Claro que você vai ajudar uma pessoa ali, outras pessoas podem ver. Isso não tem problema nenhum. Não é um agente secreto ali de dar esmolas, não. Outras pessoas podem ver. O problema é você ajudar ali, sabendo que tem pessoas vendo, sabendo que você vai se engrandecer ali no meio das pessoas, as pessoas vão olhar para você diferente. É isso que está errado. O perigo é a intenção, a motivação do nosso coração, a motivação errada. Buscar ser visto pelos homens a fim de receber glória. Tem um versículo aqui, Efésios 6, que ele fala o seguinte, ó, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então Paulo é bem específico, que eu não trouxe o versículo aqui na tela, mas Efésios 6, do 6 ao 8. Não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, de coração, para agradar a Deus. Então devemos praticar as boas obras silenciosamente, em segredo, sem pensar em recompensa, sem pensar em ostentar,
sem pensar em receber louvores dos homens. As nossas boas ações, elas devem glorificar apenas a Deus e não a nós mesmos. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eu trouxe aqui o versículo, não tinha visto, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, né? Glória a Deus. Então, se você quer receber a recompensa dos homens ou de Deus? Se você quer receber recompensa apenas de Deus, se preocupe com esses 3 pontos aqui, ó. Seja visto por Deus e não pelos homens quando você ajudar o próximo. Agrade a Deus e não aos homens quando você for ajudar alguém. Espere receber recompensa apenas de Deus e não dos homens. É assim que a gente manifesta a justiça de Deus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Então, esse é o estudo de hoje sobre esmolas, essa importante prática cristã. Iremos depois estudar sobre o ato da oração. Vai ser bênção esse estudo sobre a oração. Não perca, na próxima segunda-feira nós estaremos juntos toda segunda e toda sexta. A Jane se mudou, então alguns horários foram mudados. Então toda segunda e toda sexta nós estaremos juntos. Próxima segunda estaremos aqui falando sobre a oração. E nós vamos ver não somente sobre como Jesus ensina sobre a oração, mas iremos ver sobre diversos versículos que falam sobre a oração. E também iremos ver aí sobre a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Vai ser bênção aí para a nossa vida esses próximos estudos. Eu gostaria de convidar o irmão Evandro. Evandro, você tem condições de fazer essa oração final por nós? Não sei se você está no trabalho, se está em casa, mas se você puder orar, puder orar por todos nós. Não sei se você está me escutando. Evandro? Acho que o Evandro não está. Não deve estar. Não deve. Pronto. Evandro, você pode fazer essa oração final por nós. Você pode? Evandro? Você pode fazer essa oração por nós, a oração final? Evandro, você inclui nessa oração a mãe da Home. Tá ok? Evandro? Isso. A mãe da Home, a mãe dela.